A taxa Selic vem caindo nos últimos meses e isso tem causado uma certa preocupação em algumas pessoas com relação aos investimentos na renda fixa. Será que elas vão deixar de ser tão atrativas? Porque a gente passou um período num patamar bem elevado e isso tornou bem atrativo. Mas lembre que mesmo em tempos em que a Selic está baixa, a renda fixa é importante. Eu sou a Ariane Cedrais e esse é o canal Contas Comigo, um canal sobre educação financeira, economia e finanças. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre esses investimentos e como você deve se comportar nos seus investimentos com a queda da taxa de juros. A gente tem vivido anos bons, de rentabilidade, só que a gente tem uma memória um pouco curta. Não muito tempo atrás, a gente viveu um período de muita baixa da taxa de juros. Então a gente teve um período em que a Selic chegou a 2% ao ano. Então era muito baixa. E nem por isso os investimentos em renda fixa precisaram ser extintos. Então presta bastante atenção que essa oscilação faz com que a rentabilidade média da sua carteira ao longo dos anos se mantenha num patamar equilibrado. Então, nada de pensar que deixar o seu investimento na renda fixa agora em 2024 e 2025 vai fazer com que a sua rentabilidade seja ruim e que você esteja perdendo dinheiro. Primeiro, que os seus investimentos, eles têm que estar alinhados ao seu momento de vida, ao seu entendimento sobre o assunto, o que é que você sabe sobre investimentos, quais são os seus objetivos, porque existem objetivos que você não pode arriscar muito, concorda comigo? Então não adianta você investir em algo que vai lhe prometer, sem nenhuma garantia, uma rentabilidade mais alta que a renda fixa, se você não pode arriscar aquele dinheiro. Por exemplo, a reserva de emergência. A reserva de emergência, ela precisa estar investida num ativo, num investimento de baixo risco. Então você não pode fazer isso na renda variável. A renda variável varia para cima e para baixo e tem alto risco. Então não pode estar na renda variável, tem que estar na renda fixa. Precisa ter liquidez diária. Então não necessariamente qualquer investimento da renda fixa vai funcionar para sua reserva de emergência. Você tem que ter ali um investimento que tenha a liquidez diária, que o dinheiro esteja disponível para você no momento em que você precisa e não somente numa data ou outra que não é a disponibilidade diária, tá? Então você tem que ter ali essa característica. O outro ponto é sim, você vai olhar por último, nessa lista, a rentabilidade, que tem que estar ali indexada de preferência à taxa de juros ou ao IPCA, que é a inflação. Normalmente você vai encontrar investimentos com liquidez diária de baixo risco apenas indexados à taxa Selic ou ao CDI. Então você vai optar por esse investimento. Não adianta querer sair disso. O investimento que melhor funciona para esse tipo de investimento, esse tipo de objetivo, é a renda fixa. Ariane, mas então eu posso pegar todos os outros e colocar? Vamos lá. Todo investimento que você faz pensando no objetivo de curto prazo, se você investir na renda variável, que varia para cima e para baixo, sem te garantir nenhuma rentabilidade, vai tornar a realização do seu objetivo mais arriscado? Pensa comigo. Você acha que vai? Digamos assim, você está pensando em viajar, fazendo um intercâmbio daqui a 2 anos. Isso é um investimento pensado num objetivo de curto prazo. 2 anos, curto prazo, viajar, curto prazo. Você precisa juntar para fazer essa viagem 20 mil reais. Dando um exemplo, 20 mil reais que você vai fazer essa viagem de 20 mil reais. E aí você pega, faz um investimento na Bolsa de Valores. Investimento de alto risco. Mas você investe numa ação que está bombando no momento. No momento em que você precisa resgatar esse dinheiro para pagar a sua viagem, fazer o que você precisa fazer para usar o dinheiro, as ações estão em baixa. E você não tem os 20 mil reais, você passa a ter 15, 10 mil reais. Vai ser suficiente para você? Vai valer o risco?
Então, esse tipo de avaliação precisa ser feito. Não é simplesmente porque dentro da renda variável você tem a possibilidade de ganhar mais no longo prazo que todo objetivo, todo investimento que você fizer vai ser interessante na renda variável. Ariane, mas eu sou conservadora e não quero de jeito nenhum papo com renda variável, mas não quero perder dinheiro investindo exclusivamente na renda fixa. O que é que eu faço? Você tem dentro da renda fixa, dentro da própria renda fixa, opções que vão te dar diferentes possibilidades de rentabilidade sem entrar necessariamente na renda variável. Você tem a opção de investir em fundos com diferentes ativos que trazem ali diferentes possibilidades. Você vai ter uma rentabilidade variável, mas numa tentativa de ter uma rentabilidade maior do que o que oferece a Selic, do que oferece um CDI, mas também que se variar para baixo, você não vai ter tantas dificuldades. Lembrando que fora alguns investimentos de renda fixa, como CDB, CDI, não vão lhe dar a rentabilidade exata, né? Eles podem lhe dar ali a rentabilidade exata, que são os pré-fixados. Nenhum vai lhe garantir a rentabilidade exata estando indexado. Por exemplo, você tem ali investimentos indexados ao CDI. A Selic cai, o CDI cai junto. Você vai ter uma variação da rentabilidade para menos. Se sobe, você tem uma variação da rentabilidade para mais. Então, você tem que prestar atenção que optando por títulos pré-fixados, que no longo prazo te prometem, né, uma rentabilidade fixa já estabelecida, e aí você tem ali um valor fixo que você vai receber em cima daquele investimento. Você tem os indexados, a Selic, ao CDI, ao IPCA, que vão trazer ali variações mensais para mais e para menos, só que muito pequenas, que não vão fazer tanto impacto, mas que vão te garantir aquela rentabilidade positiva, né? E você tem ali fundos que mesclam títulos do Tesouro com alguns outros títulos, algumas debêntures, alguns outros investimentos dentro da renda fixa, ou às vezes pega uma ou outra coisa pequena dentro da renda variável que você tenta buscar uma rentabilidade maior. Você pode mesclar dentro do conservadorismo diferentes tipos de investimento para buscar isso, sem necessariamente partir diretamente para a renda variável, que exige mais conhecimento, que é mais complexo para você, à medida em que você vai aprendendo e sim pode chegar nesse patamar. Eu gosto de pensar a renda variável como uma opção de investimento que você tem, né, que você pode fazer com o devido conhecimento para conseguir diferentes formas de rentabilizar a sua carteira, mas não é obrigatório, tá? À medida que você vai aprendendo, que você vai crescendo, que você vai mudando o seu perfil, que vai passando por determinados momentos de vida, você pode ir incluindo esses investimentos dentro da sua carteira, com orientação, não necessariamente tudo que você sabe, mas que traz um resultado melhor. Eu já vi muita carteira ofertada dentro da renda variável que não trouxe o resultado esperado e isso gerou uma frustração nas pessoas, né? Clientes chegavam para mim e diziam, mas eu fiz tudo que me disseram que era para fazer e eu tô perdendo dinheiro. Sim, porque a renda variável, ela não lhe garante nada. Você só vai ter garantia de rentabilidade positiva dentro da renda fixa. Por isso que mesmo ela caindo, né? Mesmo que ela tenha uma tendência de rentabilidade menor, ela ainda é onde você tem a promessa de rentabilidade positiva. Você vai variar um pouco a porcentagem daquela rentabilidade, mas ela vai ser sempre positiva. E dentro da renda variável, você pode ter ali rentabilidade negativa, como a gente fala, mas que efetivamente é perda, né? É redução do dinheiro que você tem investido. Então presta bastante atenção, não vá saindo loucamente para a renda variável sem saber exatamente o que você está fazendo. Sempre que você investir, você tem que pensar na sua estratégia, no seu momento de vida, nos seus objetivos, porque isso é que vai fazer diferença num todo.
e no longo prazo para que você realize os seus objetivos. Porque investir é você pensar, né? É você juntar o dinheiro para realizar algo que você deseja. Não é simplesmente acumular dinheiro. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!